A equipe econômica da presidenta Dilma Rousseff tem promovido, neste segundo mandato, uma série de ajustes na economia. Existem controvérsias quanto à intensidade, ao ritmo ou ainda quanto à melhor maneira de implementar as medidas que, de fato, são amargas e impopulares. Não podemos, no entanto, olhar apenas para as dificuldades atuais, que são, penso eu, conjunturais e momentâneas. É preciso ver além desse período de dificuldades e perceber que depois dessa tempestade poderemos viver melhores dias. O Brasil, eu não tenho dúvidas, retomará o caminho do crescimento econômico. Mas para isso, precisamos preparar o nosso país para explorar as oportunidades que se apresentam. Um dos caminhos mais promissores é dado pelo mercado internacional. Enquanto fraquejam o consumo e o investimento, enquanto o setor público corta gastos, o caminho da exportação permanece aberto. Trilhá-lo nos renderá diversos benefícios. Exportar, senhor presidente, cria empregos, induz investimentos, ajuda a equilibrar o balanço de pagamentos e a estabilizar o câmbio. É hora, penso eu, de fazer um esforço para dinamizar a corrente de comércio exterior, restituindo os resultados positivos da balança comercial, que vinham registrando resultados deficitários. Em 2014, atingimos o pior nível em 16 anos, com um déficit de quase 4 bilhões de dólares. Este ano, no mês de maio, a balança comercial brasileira registrou superávit de 2,7 bilhões de dólares, o terceiro resultado positivo consecutivo em 2015. Nos últimos anos, de acordo com a análise do embaixador Rubens Barbosa, nossa política externa trouxe consequências deletérias para o comércio exterior, sobretudo por nos manter fora das cadeias produtivas de alto valor agregado, o que, por sua vez, resultou em empobrecimento de nossa pauta de comércio. No ano 2000, ela se compunha em quase 75% de produtos manufaturados e semi-manufaturados. Hoje, as commodities e outros produtos primários representam cerca de metade das nossas exportações. Senhoras e senhores senadores, uma forma de impulsionar o comércio exterior é escolher bem os parceiros estratégicos. Um deles, por certo, são os Estados Unidos. Ao longo da história, as relações entre os dois grandes países americanos foram predominantemente cordiais e produtivas, embora, em certos momentos, tenha havido arrefecimento nas relações, resultando em uma semi-paralisia na cooperação e no comércio bilateral. Foi o que se deu, infelizmente, a partir de 2013, após o episódio da espionagem feita pela Agência de Segurança Americana. Porém, o cenário evoluiu e as dificuldades começam a ser superadas. Afinal, os Estados Unidos compartilham conosco uma ampla gama de valores, provindo da mesma matriz civilizatória ocidental. Somos duas das grandes democracias do continente e participamos de importantes organismos internacionais, incluindo, é claro, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, a Organização dos Estados Americanos, o G8+5 e o G20. No plano comercial, as trocas alcançaram em 2014 a expressiva cifra de 62 bilhões de dólares. A intensidade das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos também se comprova pela existência de mais de 30 mecanismos de diálogo entre os governos dos dois países. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, são abarcados, além do comércio e de investimentos, temas como energia,
meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, inovação, turismo, esportes, defesa, cooperação trilateral, igualdade de gênero e combate ao racismo. Cabe lembrar que os Estados Unidos são o maior parceiro do Brasil no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras, e suas instituições de ensino deverão receber milhares de estudantes e pesquisadores brasileiros nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Os Estados Unidos, senhor presidente, foram por décadas o principal parceiro comercial do Brasil, posto que perderam com a ascensão chinesa. Porém, num quadro em que nossa maior importadora, a China, reduz seu apetite por nossas commodities e em que ainda não resolvemos os impasses com a Argentina, torna-se imperioso o fortalecimento dos laços com os americanos, sobretudo porque as alternativas escasseiam, dadas a fraca recuperação europeia e a acentuada crise russa. É com prazer que recebo a notícia de que o governo brasileiro está alerta a essa necessidade e já tem agido para reverter o esfriamento das relações bilaterais. Ao mesmo tempo, o destaque ao comércio demonstra a natureza pragmática dessa nova etapa nas relações Brasil-Estados Unidos. Os dois países definiram que a facilitação de negócios e a convergência regulatória seriam objetivos prioritários. Uma escolha, a meu ver, acertada. Senhoras e senhores senadores, como segundo secretário da Frente Parlamentar Mista Brasil-Estados Unidos, tenho de saudar essa notícia. A pauta de nossas exportações para os Estados Unidos sempre foi mais variada e de maior valor agregado do que a atual. Exatamente por esse motivo, ela traz mais oportunidades para a nossa indústria, incluindo importante acesso a tecnologias e processos, contribuindo para modernizar o nosso parque industrial e gerar importantes ganhos de competitividade. No final de março, o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o ministro Armando Monteiro Neto, do meu estado, Pernambuco, e o Departamento de Comércio dos Estados Unidos finalizaram mais uma rodada de reuniões do diálogo comercial. O Brasil e os Estados Unidos se comprometeram a identificar os setores econômicos promissores, isto é, que tenham condições de avançar comercialmente por meio de políticas de facilitação e adotarão ações concretas em parcerias com o setor privado para simplificar ou reduzir exigências e burocracias. Os governos dos dois países pretendem, assim, reduzir custos e prazos do comércio bilateral. Com efeito, o déficit comercial com os americanos já diminuiu, passando de 11,4 bilhões de dólares em 2013 para menos de 8 bilhões no ano passado. A Confederação Nacional da Indústria estima que novos acordos e ajustes pontuais possam significar, no curto prazo, um potencial mínimo de mais 2,3 bilhões de dólares. Iniciativas e avanços dessa natureza nos sugerem que nossa ligação umbilical com o Mercosul não pode tornar-se um empecilho para a ampliação dos horizontes comerciais brasileiros. Os acordos bilaterais não devem ser esquecidos ou relegados a um segundo plano, sob pena de engessarmos a participação brasileira na cadeia de comércio mundial. Talvez seja a hora, senhor presidente, de rever a decisão 32 de 2000 do Conselho do Mercado Comum, que não permite que um país membro do Mercosul assine acordos comerciais com outras nações sem o consentimento prévio do bloco. Essa cláusula, de claro teor protecionista, tem nos custado a perda de inúmeras oportunidades. No dia 30 de junho, a presidenta Dilma Rousseff realizará a viagem de trabalho oficial aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma tarifa de importação considerada baixa,
em média 5%, mas resta ainda uma complexa agenda para equacionar. O Brasil está interessado em diversificar o comércio, aumentar os investimentos mútuos e ampliar a cooperação em defesa e no setor aeronáutico. Interessa-nos também firmar parcerias para o desenvolvimento de tecnologias na área de energias alternativas, sobretudo a energia solar, na qual os americanos estão consideravelmente adiantados. O governo e o empresariado nacional ressaltam a importância do acordo para registro de patentes, o qual pretende reduzir substancialmente o tempo para registro de patentes no Brasil e aumentar a atratividade do país para o desenvolvimento de tecnologias e produtos. De acordo com o presidente da Câmara Americana de Comércio, Gabriel Rico, logo após o acordo para o setor de cerâmica, que estamos finalizando, será a vez de avançar as tratativas para o setor têxtil e para o setor de máquinas e equipamentos. No setor agropecuário, espera-se a simplificação de medidas fitossanitárias e a redução das dificuldades na exportação de carne bovina brasileira para o mercado americano. A oportunidade, portanto, se entremostra para ambos os interessados. Os Estados Unidos continuam a ser a maior economia global. Para nós, é conveniente nos associar a uma economia gigante que dá evidentes mostras de recuperação. Para eles, a parceria com o Brasil constitui uma alternativa concreta para promover a integração das Américas. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.